tem imagens que a correspondente Amanda Cotrim mandou para a gente aí de Buenos Aires, né, dessas manifestações todas, muita gente mobilizada na capital argentina, nesses protestos, mesmo com essas ameaças, né, feitas pelo novo governo. Você está vendo aí as manifestações todas ocorrendo neste momento. Inclusive, neste momento, o presidente da Argentina, Javier Milei, acompanha tudo na sede da Polícia Federal. Ele está acompanhando com a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, monitorando os protestos em Buenos Aires, na sede da Polícia Federal da Argentina. E aí, Sakamoto? É a típica coisa que não vai dar certo. Gente, vou colocar da seguinte forma. O pessoal acha que brasileiro é engajado, né? É politicamente engajado, né? Participa de protestos, de atos. O brasileiro não é nada comparado com o nível de participação e de engajamento dos nossos vizinhos argentinos. É um outro nível de participação política diária. Ah, mas eu participo, não estou falando de você, pequeno leprechal, estou falando da massa brasileira. Na Argentina existe uma cultura de protestos muito maior, né? Ah, para você entender na comparação, é comparável com a cultura de protestos da França, né? De ocupação da rua, de tudo isso, né? Então, o que acontece? Quando o Milei percebeu que ele não, ele vai ter que impor uma série de ações que ele vai ter que tocar o terror econômico. No plano dele, não estou falando se vai dar certo ou não vou dar certo, estou falando que ele vai ter que ele tá tocando o terror econômico. Só que ele percebeu que para tocar terror econômico, isso vai gerar insatisfação em massa de um público, de um povo que já está machucado por uma série de governos que não foram competentes para garantir inflação baixa, para garantir estabilidade da moeda, para garantir um monte de coisa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tocar o terror social. Então, o que acontece? Para garantir o terror econômico, o Milei vai tocar o terror social. Uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? Porque se o povo for para a rua e insatisfeito com o terror econômico que ele vai estar tocando, cortando benefícios sociais, cortando subsídios, privatizando localmente, agindo de formas, inclusive, autoritárias, utilizando, tentando passar por cima do Congresso, o que ele puder passar, o povo vai para a rua para reclamar. E é justo, faz parte de uma democracia. Ironicamente, ele foi eleito dizendo que ele teria o discurso de liberdade total. Não se engane, é um discurso de liberdade para o capital, não necessariamente para a sociedade. Né? O capital tem que ser livre, né? Mas com regras. Né? Agora, o que ele está fazendo é que ele está falando o seguinte: olha, a sociedade não, a sociedade ele está invertendo. Não é que a sociedade é livre com regras, a sociedade é livre desde que respeite, desde que os atos não sejam contra mim. Porque na prática é isso que ele está fazendo. E aí ele está utilizando métodos que alegrariam Mussolini, né? Que de colocar o seguinte: olha, denuncie, entregue o outro ali que fizer o protesto. Olha, quem fizer o protesto e que for o protesto que, no meu ponto de vista, é contrário à lei, eu vou cortar benefício social, eu vou cortar o dinheiro, o apoio. Né? Isso você gera o quê? Você gera um medo. Então, o que acontece? O Milei, que se elegeu dizendo que governaria pela esperança, ele já está governando pelo medo. Por quê? Porque ele sabe que se o povo for para a rua, ele não vai ter apoio algum para aprovar o que ele tiver que aprovar no Congresso Nacional, porque ele tem minoria e precisa do partido do Macri. Né? E ele sabe, tem gente lá dentro que não vai queimar, se queimar em nome do Milei. Né? Então ele precisa fazer o quê? Reprimir a população e aplicar esse modelo. Isso funcionou muito bem, sabe onde? No Chile de quem? De Pinochet. Pinochet conseguiu botar tipo, mudar o sistema de aposentadorias, conseguiu muita coisa, mudar o sistema educacional, tudo na base do tiro, porrada e bomba, na base da ditadura, né? Só que não estamos vivendo a ditadura. Não estamos vivendo a época de Videla na Argentina, né? E bem pelo contrário, a Argentina, ao contrário do Brasil, não jogou para baixo do tapete todas as sacanagens e os crimes cometidos pelos seus militares. Pelo contrário, eles foram para a cadeia, né? Muitos generais foram para a cadeia, morreram presos alguns deles. Então, o que acontece? É uma realidade diferente. A população argentina não vai aceitar, tanto é que tem gente indo para a rua, né, para protestar. É o seguinte: ah, mas está pedindo, isso é político, não é político? Protesto é sempre político, gente.
né? E aí o Milei está divulgando hoje um plano gigantesco com dezenas de metas, né, para tentar tirar a economia do buraco. Todo mundo torce para que um governo tire a economia do buraco, em muitos sentidos. A questão é que essa economia, para sair do buraco, para a Argentina sair do buraco, ela não pode pisar na cabeça de quem já tem pouco, entenderam? Ele teria que, na verdade, utilizar e ajuda, né, de quem já tem mais e quem tem capital. Só que ele está protegendo esse grupo em detrimento ao outro. E para garantir que ele continue no poder e não seja apeado, está calando esse segundo grupo que está sendo pisado para poder continuar. Então, é a típica fórmula que não dá certo, Diego. Vamos ver o que vai acontecer, mas não vai dar certo, ainda mais da Argentina.